Salve, salve, meu querido George. Salve, salve, meu querido amigo. Eu sempre, desde o podcast com o Rafael, eu sempre dou um sorriso pra você, né? E aí você me pergunta, por que você está rindo? Porque é muito bom te ver e te ouvir novamente. Que bonito, George. É. Tem quem só ouça, quem só veja. Não, quem só veja e ouça. Minha mãe, por exemplo, tá quase só vendo atualmente, que ela não escuta bem. Mas tudo bem, mãe, desculpem. É que eu sou um homem sensível, você já percebeu isso, né? Eu Então, sei disso. te ver me emociona. Que bonito isso, George. Vamos começar, né? Vamos utilizar? Vamos, né? Não precisamos ficar aqui trocando elogios e tudo mais. A gente sabe do nosso caso de amor tórrido e tudo mais. Tem problema. Pink e cérebro sempre juntos. Ô, George, Diga. você quer fazer as honras de apresentar a nossa convidada ou eu faço? Não precisamos criar suspense, todo mundo já sabe, né? No começo, Ana... Tá bom, vai, pera. Não dá, aí tá começando. Então Né? faça às vezes, por favor. Ana Tereza Ratti, cofundadora da Vesta, Sim, Gestão esportiva. Esportiva. E mãe do Lucas, do Valladolid. Exato. Tá bom. Ela não foi mãe do Lucas e cofundadora da Gesta. Ou não, a gente vai saber isso agora. Seja bem-vinda, Ana. A tudo gente bem? é sempre primeiro Desculpa, mãe, né? Pera, eu vou parar. E colunista da Máquina do Esporte. Colunista da Máquina do Esporte. Também temos que deixar Estreia isso... agora em junho. É. Junho de 2023. Muito bem. Uma honra enorme. Imagina, Obrigada gente, que pelo agradece. convite, né, de hoje, assim, uma alegria gigantesca estar aqui com vocês, fazer esse papo, uma alegria maior ainda passar a fazer parte dessa equipe, né, e contribuir e partilhar conhecimento. Estou muito feliz. É mais uma maquinista pro nosso time. Mais uma maquinista. Boa, bora. Ana, vamos lá. Eu comecei aqui, joguei o spoiler, mas eu quero que você explique um pouco pra gente. Porque antes da Ana, cofundadora da Vesta, tem muita história atrás. Tem Ambev, tem Magazine Luiza, tem várias empresas, Croton, né? Educação Sim, também, que sim. você passou. Enfim, tem várias empresas até a mãe virar empreendedora com o filho atleta de um tema que eu acho que é formidável aí, que é a gente falar de educação, né? No esporte, educação pelo esporte, educação de atleta, enfim. Eu Gestão vou de jogar carreira, agora o papo pra deitar e rolar. O resumo da história é mais ou menos essa mesmo, né? Eu sempre circulei pelo ambiente corporativo, então empresas, como você disse, Magazine Luiza, onde eu tive o prazer de participar do projeto, coordenar o projeto que resultou na Lu, que é a vendedora virtual, foi um momento, assim, apaixonante da minha carreira. Ambev, na área de marketing e merchandising, 12 anos na Croton, que é uma gigante do ensino superior, e ali, no momento que eu comecei a me conectar com o esporte, eu era diretora, estava num momento muito bacana, assim, trabalhar com educação é algo apaixonante também, e que faz muito parte da minha vocação, e só que o Lucas, meu filho, como você, né, bem disse, desde muito, muito pequeno, assim como acontece com muitos jogadores de futebol, dizia que queria ser jogador de futebol. Né? Mas até aí a gente pode idealizar muitas coisas quando é muito jovem, né? Quando é criança. Quando é criança eu ouço meus filhos falarem isso, falo, beleza, filhão, você não vai conseguir, mas beleza. Meu filho faz a mesma coisa. Presidente da República, e a gente assim, nunca disse não. E nunca também... Isso aí, vamos lá. Colocou nenhuma expectativa, nem perfeito. sonhos da nossa parte projetados ali. Tá, você quer ser isso, caminhe, faça isso, né? E vá em frente. E ele resolveu ir. Pois é. Ele levou a brincadeira a sério. Esse é o perigo da gente falar, vai lá, frente, filho, se ele é determinado... E mais ou menos é isso mesmo, né? Brincando, mas... Por volta de 11 anos, eu lembro bem dessa idade, assim, eu e meu marido, a gente olhava e falava, caramba, parece que tá dando pinta de que pode ser, né? Ele joga bem. E acaba que o atleta, o garoto, né, bem jovem, que tem alguma vocação, que tem algum diferencial, chama a atenção. Então, desde muito jovem, né? E eu digo hoje, com mais propriedade, eu digo isso, cada vez mais jovem, a gente o pessoal já tá olhando o ultrassom para ver se a criança chuta legal no ultrassom. Opa, esse aí pode ser. É tipo isso. Basicamente. A gente chega lá, não duvide. Então, com mais ou menos 11 anos de idade dele, na minha lembrança, é quando a gente teve esse primeiro
essa primeira conversa. Olha, talvez, pode ser. E aí eu conversei me lembro bem dessa conversa, com o Glaucio, que era a pessoa responsável na escolinha de futebol que ele fazia, que até então era escolinha de futebol. Lá em Olha, Taubaté. lá em Taubaté. Lucas fala que vai ser jogador de futebol. Você acha que tem alguma chance? Como que você olha para ele? E ele disse: olha, realmente, ele se destaca, ele tem características assim, assim, assim. Bom, pode ser. Então a gente continuou observando. Dali ele realmente, porque é uma idade assim que os clubes já estão de corte, olho, né? Primeiro corte acho que vem ali. Então assim, com 12 anos, mais ou menos, o São Paulo começou a monitorar. Aí com 13 o Palmeiras, e aí ele vinha treinar em São Paulo. Opa. E aí, né? Aí, mais ou menos nesse período, com 13 anos dele, eu decidi, até pela vocação, né, da área, porque tem muita gente que me pergunta, por que não seu marido, né? Que é mais normal, o homem, do que o pai, né? Não é tão normal a mãe. Talvez por vocação dos negócios, dessa coisa de mercado, de entender as coisas do ponto de vista estratégico. Então, falei, bom, já que pode ser e tá dando pinta, deixa eu tentar entender e ver onde eu posso ajudar. E na hora que eu pus a lupa, tomei meio que um susto, assim, né? Falei, caramba, isso aqui... Campo minado. Isso aqui não é tão romântico quanto parece, né? Isso aqui tem um funil muito estreito, é algo assim muito competitivo, que poucos passam, e para os que passam, pouquíssimos chegam Passam de fato, né? àquele topo, que é o topo que a gente vê, né? Que o holofote... Que a gente acha que é a realidade, né? Exatamente. Olhando de fora, você acha que a realidade tá no Neymar, tá no Vinícius Júnior. Que é a regra, não Que é a exceção. regra. Exato. Então, na hora que eu olhei isso, eu falei, poxa, o funil é muito estreito, ou seja, a chance de passar é pequena, né? A competitividade é muito alta. E dos que passam, aqueles que chegam onde a gente vê ali no topo dessa pirâmide, é uma minoria muito pequena, né? Mas eu olhei para isso, não com pessimismo, sou uma otimista incorrigível, mas com realismo. E eu lembro assim, o Lucas com 13 anos, pela primeira vez, teve essa conversa com a gente, e eu me lembro de ter mostrado essa estatística para ele. Então, falei, olha, você está escolhendo uma profissão que a característica é essa, beleza? Com a maturidade de 13 anos, né? Tranquilo, mãe. Tá de boa, tô pernas, lá. Né? O famoso 13 em cada uma das pernas, já 26. Tipo isso, né? Porque é uma característica do futebol, que você profissionaliza e caminha para a profissionalização numa idade muito jovem. E aí que tá o ponto. Aí é que eu me vi, assim, entrando meio que automaticamente na vocação de mãe. Bom, ele tem e foi outro dado que eu me dei conta, né? O quão cedo os meninos profissionalizam. Então, assim, eu e meu marido, né? Fizemos um acordo com o Lucas. Bom, ponto que não é negociável: escola. Beleza? Então, a partir disso, conte com o nosso apoio. E, de novo, a gente tentou, assim, não colocar nenhuma expectativa, não empurrar, não criar uma pressão acima daquilo que já existe, porque naturalmente é um ambiente muito competitivo, né? Então, e desde muito cedo. Então, você tem aquelas peneiras e, quer dizer, se você não estiver desempenhando a contento, tem uma fila gigantesca de gente querendo entrar. Então, esse foi o processo por onde eu comecei. E daí para cá, bom, para eu chegar aqui nessa mesa hoje, muita água rolou. Mas eu digo que a minha experiência no ambiente corporativo foi muito importante. É claro que guiada, no meu caso, 100% pelo amor de mãe, pela vocação de mãe, né? De querer auxiliar, de dar o suporte. Eu tenho outro filho, o Rafael, né? E que eu busco, nas devidas proporções, fazer o mesmo. Com a diferença que eu não me apaixonei pela área que ele está escolhendo, e com o Lucas eu me apaixonei. Me apaixonei pelo esporte, me apaixonei pelo futebol, pela ideia de contribuir, mesmo que minimamente, ou da maneira que puder, né? E aí fiquei. Eu falo assim, eu entrei por essa via e fiquei. E dentro disso que você acabou de comentar, qual foi o seu ponto de virada? Porque tem aí um
primeiro estágio, que é o estágio mãe, Aham. né, de identificar ali possibilidades, caminhos, como você resumiu. Qual foi o seu ponto de virada em relação, peraí, para realmente meu filho ter todo o suporte, Uhum. que caminho eu, Ana, preciso trilhar para me qualificar, para entender como funciona esse mercado? Quando que rolou esse ponto de virada? Foi uma coisa meio natural. Mas rolou na hora que, ao analisar esse cenário, né, e ele tinha mais ou menos 17 anos, ele tinha 17 anos, quando eu decidi, porque a virada para mim foi quando eu abri mão da minha jornada corporativa. Esse foi o ponto de virada, né? Eu estava lá como diretora executiva da Croton. Isso foi o quê? 2017. 17. Se não me falha a memória, ou 16, por ali. Numa carreira muito legal, então gosto da empresa e das pessoas e tudo mais. Então, para mim, esse foi o marco, porque não foi fácil, né? Decidi fazer essa transição, e não só porque eu tinha muita afinidade com o que eu fazia e gostava, mas também pensando em como isso não iria gerar uma carga para o Lucas. Esse é um ponto importante. Então, foi muito mais uma decisão minha do que uma decisão, olha, estou fazendo isso para te dar o suporte necessário. Não, eu quero isso, mas eu sabia que eu estava ali me preparando para fazer o que eu entendia que poderia ser significativo. Eu não digo assim, é o que precisava ou é o que levaria ao sucesso ou a mudar de patamar. Não, eu olhei, né, a famosa, falando aí do ponto de vista dos instrumentos da gestão, bem SWOT mesmo, sabe? Análise de cenários. Então eu olhei e falei, bom, para se diferenciar, eu tenho, para ele se diferenciar, eu tenho elementos, eu tenho condição de contribuir em alguns pontos, mas para isso eu preciso de tempo. E foi o que eu fiz. Então, por exemplo, eu fui fazer o curso de gestão da CBF, que na época era presencial durante 1 ano, então eu tinha que ir e ficar 3 dias, e outros cursos, e eu não conseguiria ter esse nível de dedicação com a jornada profissional que eu tinha na época. Então, foi muito mais, assim, um momento de decidir pôr o foco realmente, e aí estudar e entender, né? Por isso que eu brinco da SWOT, porque a análise de cenário você vai no detalhe ali do que rola, né? Do que está acontecendo. E esse foi um momento decisivo para mim, né? E nesse cenário, Ana, como é que hoje você enxerga? Porque a sensação que eu tive, olhando de fora, né? Eu sempre acompanhei um pouco porque me chamou a atenção. O Lucas jogava na Juventus, da Itália. Sim. Né? Eu falei, pô, tão jovem, né? Tá num clube italiano. E aí eu fui. Aí dali eu fui conhecer teu trabalho. Eu falei, poxa, que coisa interessante. Eu sou pai de 3 filhos, então eu não acho que nenhum dos 3 tem condição de ser jogador de futebol, mas é aquilo, né? Você sempre olha, já passei por fase de filho fazer peneira, participar uma outra coisa, do drama dentro de casa, né? Porque um vai e os outros 2 não vão, e aí, como é que fica isso, né? E é um pouco... Como é que você olhou e falou assim, não, eu preciso... Foi um pouco isso, eu preciso assumir o controle disso, porque no próprio mercado não tenha, talvez, alguém preparado para essa gestão tão estratégica assim? Você acha que é isso? Olha, foi um pouco isso, assim, eu não sei se exatamente analisar no mercado não tem, eu não me lembro de ter tido esse pensamento, mas... Foi aquele jeito mãe coruja ali, né? Não vou deixar. Foi mais ou menos assim, eu sei que eu tenho habilidades e competências para fazer algo que vai realmente diferenciar, então foi muito mais nesse sentido. Então, assim, eu sabia que não só o meu amor de mãe, mas toda a minha experiência, toda a minha bagagem de formação profissional, olhando para aquilo que eu estava enxergando no mercado do futebol, eu sabia que eu poderia contribuir. E já naquele momento, né, que isso faz o quê? Foi em 2017, mais ou menos, 5, 6, 7 anos, mais ou menos, né, desde que eu comecei ali a me debruçar, eu já via um movimento muito claro de profissionalização.
Enxergava isso muito claramente. Muito embora, já nas minhas primeiras experiências, com cursos, com grupos de futebol, eu também via uma resistência no futebol não é assim. Essa é uma frase assim Não que funciona, eu no futebol não vai. Não funciona, exatamente. Acho que eu ouvi isso mais de 1000 vezes. Então, eu uni as duas coisas. Falei, bom, eu não vou me restringir, eu não vou me intimidar por essa barreira, e eu sei que ali na frente, se esse movimento de profissionalização se consolida e está parecendo que sim, vai fazer diferença ter uma estrutura, ter uma formação, né? Porque eu acho que esse é o grande ponto, você ter uma formação diferenciada que te ajuda a passar por esse funil. Não tem muito segredo. Além dessa formação, você citou agora a estrutura. Qual seria essa estrutura? Pegando ali por pilares, tem o pilar financeiro, qual seria essa estrutura? Bem resumida, além do que você comentou também. Até para quem está nos ouvindo ou nos vendo, possa entender um pouco como é que funciona essa gestão de carreira de um atleta. Eu digo que assim, a estrutura ela se desenvolve a partir do desenvolvimento da carreira do atleta, né? Então, entre o ideal e o que é viável, tem essa diferença, né, do momento da carreira. Por que eu estou fazendo essa ressalva antes? O que eu vou dizer que é uma estrutura ideal não necessariamente precisa existir desde os 12 anos, a gente comentou, né, desde os 9, 12, 11 anos. Então, é uma estrutura de gestão financeira essencial. Eu falo que o atleta de futebol, ele precisa pensar na vida financeira dele, mais do que isso, em se educar para a vida financeira desde o primeiro dia. Minimamente, se ele não for um atleta, ele vai saber gerenciar o seu dinheiro, que é algo muito significativo para todo mundo, e o brasileiro não é o mais experiente. Educado financeiramente para isso, né? Mas para o futebol isso é essencial, por conta de ser uma carreira muito curta e com muitas variáveis que podem te levar a interromper ainda antes. Então, eu digo que educação financeira, assessoria para te dar a gestão jurídica e contábil, que são 2 pontos assim muito frágeis, muito sensíveis da jornada de um atleta, e tem muitas especificidades. Então, aí que a gente também precisa contar com suporte. Dentro dessas assessorias, a assessoria de imprensa eu considero essencial, por conta que o atleta, quando progride, chega num patamar mediano para cima, ele naturalmente tem uma representatividade, ele tem uma presença pública, ele representa marcas, e aí tem uma série de formações que podem vir através da assessoria de imprensa. A parte de comunicação, de estratégia digital e tudo mais, que para mim algumas vezes está ligada à assessoria de imprensa, outras vezes não. O que mais que a gente pode colocar aqui? E a parte de negócio com o clube, que muitas vezes, na maioria das vezes, né, é feita pelo gestor, pelo empresário, pelo intermediário, pelo representante do atleta. Então, assim, minimamente é isso. E aí a gente tem, paralelo a isso, né, a possibilidade de várias outras áreas. É meio que como... Obrigada. Está chegando uma água aqui, peraí, vou interromper. Aqui, hoje está um dia seco em São Paulo. Tá maravilhoso. Daqui a pouco você já toma o fôlego, aí a gente entra na pergunta, você toma sua água em paz. Exato. É mais ou menos isso, e eu costumo dizer como um atleta, né, de futebol e um atleta também de outras modalidades, é como uma pequena empresa. Ou uma grande empresa, dependendo do momento e do tamanho, né, desse profissional. E aí, pergunto a você, pode ir tomando água, tá, Ana, se você quiser, eu vou enrolando. Eu já tomei a minha. Você já tomou, né? Você é malandro. Tô esperando ela responder. Como diria a querida Elia Júnior, malandro. Bom, o Ana, nesse caminho, o trabalho da Vesta só tem o Lucas, ou você já está expandindo esse negócio?
A Vesta veio depois, Eric, porque, assim, bem sinceramente, eu nunca tinha pensado antes em trabalhar para além do Lucas. A minha única... Além do amor de mãe ali, vamos dizer. Exatamente. A minha única intenção, num primeiro momento, e eu nem olhava para isso exatamente como um trabalho, a minha única primeira intenção era contribuir com a jornada dele a partir do momento que eu vi o quanto desafiador era. Então, isso foi por alguns anos. E quando veio a pandemia... Só que aí eu passei por... Eu fiz muitos cursos, porque, assim, era um universo novo. Você tinha que mergulhar totalmente nesse universo. Então, exato. Assim, eu fazia curso de scout, por exemplo, né? Numa turma de 60, eu era a única mulher. E aí o pessoal falava exatamente o que você está fazendo aqui, e não só mulher, né? Porque eles nada contra, mas não era uma jovem mulher ali, recém-formada em educação física, ou que fazia educação física, muito menos esporte, querendo né? trabalhar com o Sim, scout. com o então, scout, você não queria ir pro clube, né? Não. E assim foi, com direito esportivo, com todas as áreas possíveis, eu fui tentando fazer pelo menos uma ou duas qualificações que me levassem a entender. Eu fui para a Itália, fiz uma imersão na Roma por 15 dias, porque queria entender o futebol europeu, então... O Lucas já estava lá na Juve? Não, ainda não, Palmeiras ainda. Fez parte, né, desse processo de entendimento, de qualificação. Mas tudo isso para dizer que essa primeira imersão, esse movimento, sinceramente, foi muito focado em contribuir com a jornada dele, como mãe. Só que ao circular por este ambiente, é claro que a gente vai fazendo relacionamento. Contato, network. A gente vai conversando, a gente vai trocando ideia. A maioria falava para mim, calma, mamãe. No futebol não é assim. Calma, mamãe. Mas é verdade. Calma, mamãe é ótimo. Os preconceitos que existem. Opa! Menos, mamãe. Não é assim que funciona e tal. E vindo com uma visão corporativa, né? Que, vamos dizer, tem uma metodologia, tem um by the books ali, tem um calendário, tem uma regrinha básica. São né? visões que se chocam, né? Ponto. São visões que se chocam. Hoje, muito menos. Hoje tem sido, imagino. Impressionante a evolução em tão pouco tempo. Mas tudo isso para dizer que nessas conversas, a maioria tinha essa postura, mas eu ia encontrando um ou outro que falava, pode ser. Gostei dessa ideia. Pô, essa ideia faz sentido, porque virava, mexia. Eu, por ser muito inquieta, falava, por que vocês não pensam assim? Por que não olha desse jeito? Por que não o atleta como um ativo, sim, mas você lapidando esse ativo de tal forma que a gente não dependa de Portugal para fazer dinheiro com ele, ou dependa menos, ou pelo menos que a gente assuma a responsabilidade. A gente, né? Hoje eu falo a gente, naquela época eu falava vocês, eu ainda não estava tão apropriada. Você não era tão do meio. Não estava tão apropriada. Mas quando eu comecei a ver que 90 e muitos por cento, 95%, 96% não vão se profissionalizar, a minha primeira questão sempre era, poxa, é um mercado que movimenta tanto dinheiro, por que não assumir a responsabilidade de melhorar a vida dessas pessoas, né? Como forma de retribuir. E isso, para a maioria, era calma, mamãe, mas para alguns, soava como lógico, né? Pode ser, porque também penso assim, ainda não consegui aplicar, e aí eu fui encontrando essas pessoas. Em 2019, quando a pandemia começou, eu estava na Itália com o Lucas. E lá começou primeiro. E aí o Carlos Santana, que é do portal da Base Brasil e fez o curso de gestão da CBF comigo e me pedia desde a época que fizemos o curso para escrever algo que contribuísse com os atletas. No sentido da estratégia da comunicação digital. Porque ele falava, Ana, eu vejo cada bobagem que eles fazem e se complicam. Né? Se complicam, às vezes não se complicam pouco, às vezes se complicam muito. E ele me pedia isso e eu não tinha tido tempo ainda. Quando a pandemia chegou e a gente se fechou, achando que seriam 15 dias, todos nós lembramos disso, né? Eu sentei e escrevi o livro digital em parceria com o Breitner Moreira, meu hoje grande amigo e competentíssimo, sobre imagem de atleta, sem muita ou sem nenhuma pretensão.
Então, foi um material que eu fiz e que, inclusive, na época, eu não consigo me lembrar quem, mas algum articulista da máquina do esporte fez. Uma resenha. E eu fiquei assim, num nível de honra, de alegria, que hoje eu não acredito que eu tô sentada aqui. Nesse tá momento de não brincadeira. rolou calma, mamãe, né? Nesse momento não rolou calma, mamãe. Imagina, deve ser o Adalberto Lester Filho, possivelmente. Eu não Mas me a gente lembro, acha, mas a gente acha. descobre. E, bem, esse material foi o que deu o ponto de partida da minha atuação para além do Lucas. Porque foi aí um processo muito natural. Ao divulgar esse material, as pessoas começaram a me procurar. Começou a ser uma referência, ali, uma luzinha se acendendo do tipo, opa. Exato. E aí eu vou te contar uma coisa assim, muito honestamente, como surgiu a Vesta. As pessoas começaram a me chamar para falar, para fazer consultoria, mentoria, e eram coisas Palestra. Exato, que eu já fazia, inclusive, no ambiente corporativo, então me sentia muito à vontade. E falava, qual que é seu cargo? Assim, qual que é a sua empresa? Qual que é a sua função? Não dava para dizer mãe do Lucas, né? Não, até porque eu nunca me posicionei dessa forma. Exato. A minha atuação com ele sempre... Eu tô aqui para te dar um suporte, meu filho, segue tua vida, né? É meio isso, né? E então eu fiquei assim, e aí eu conversei com o Breitner, falei, Breitner, a gente precisa que escreveu o e-book comigo, né, o livro digital. O Breitner, desculpa, eu vou fazer uma parte aqui. O Breitner, que é espetacular, o nome do Breitner é Breitner por causa do Breitner, pessoa, né? Exatamente, exato. Jogador, né? Exato. E aí, bom, então vamos fazer uma startup e vamos colocar as coisas que a gente tem feito meio que organizadinhas ali, e daí, quando perguntar, a gente tem uma resposta, pelo menos, né? E foi assim. Então, hoje, a Vesta sou eu e ele, né? E a gente tem alguns serviços, e em nome, né, da Vesta, que surgiu dessa forma. Dentro dessa gestão de carreira de um atleta, e aí nós estamos numa sociedade cada vez mais líquida, né? É bonito esse termo, né? Sociedade adoro esse líquida. Eu não entendo nada do que você quer dizer ao falar isso, mas tudo bem. Tudo bem que a gente está bebendo água, já é um bom começo. Tá bom. Dentro disso, no qual cada vez mais a linha entre sucesso e fracasso e a maneira como isso transcende o ambiente do jogo e com as redes sociais, enfim, né? O atleta está cada vez mais exposto, né, em todos os sentidos. Na gestão de carreira, a partir de toda a experiência que você tem acumulado, o apoio psicológico que não fique restrito ao clube, que faça também parte do staff do atleta, é um ponto a ser altamente considerado cada vez mais? Essencial. Eu não sei nem como é que eu não coloquei na resposta anterior, né? Tem a parte de desenvolvimento mental e psicológico, que eu falo que pode caminhar juntas ou separadas, e tem a parte de nutrição e tem a parte de desenvolvimento físico, né? Que, assim, complementando a minha falha aí de não ter colocado isso dentro do grupo da rede de suporte, da rede de apoio do atleta. Eu vejo que é essencial esse desenvolvimento mental e comportamental, que eu digo que são duas coisas paralelas que caminham juntas, mas que tem aí alguma diferenciação. E isso exatamente por conta do nível de exposição que esses atletas têm, cada vez maior, o nível de expectativa que se põe sobre eles, né, aquilo que eles representam, aquilo que eles movimentam dentro da indústria, e o nível de exigência. Isso tudo, como a gente falou lá no começo, numa idade muito jovem, sempre. Então, se é muito jovem, tipo o Hendrick, 16 anos, ou se é muito jovem, tipo a maioria 20, 21, 22, 23, 25, 26, é jovem ainda? Aí depende, mas é jovem. Então, fisiologicamente falando, vamos dizer assim, Sim. né? Ou numa linha do tempo, não é natural um nível de maturidade e de fortaleza mental que se espera e que precisa
de um atleta de futebol. E aí, quando a gente fala de Brasil, e não só de Brasil, né? A gente, inclusive, vê muita coisa que acontece na Europa, por exemplo. Quando fala de futebol, existe a paixão. Todos nós Sim. sabemos isso. Então, assim, a carga é sempre muito grande, né? Pro positivo e pro negativo. Então, saber administrar isso é realmente algo a ser desenvolvido. E para mim esse é o ponto, sabe, George? Eu acho que quando eu falo de gestão de carreira de atleta, esse para mim é o grande ponto. Tratar esse processo como um processo de qualificação que precisa extrapolar o campo. Então, da mesma forma que a gente qualifica o atleta para ser um bom atleta, e isso exige muitas horas de treino, no meu entendimento, qualificar para as suas demandas extracampo deve ser um processo com o mesmo, é claro, nas devidas proporções, mas no mesmo nível de cuidado, de intensidade, de prioridade. Porque você dá uma palestra, por exemplo, falando do desenvolvimento mental. Não coloca esse atleta no patamar que ele precisa de desenvolvimento mental para aguentar o que está por vir. E da mesma forma que quando ele chegar no momento de sofrer essa pressão mental, não há condição de dali para frente você fazer a formação, ou não é o ideal. O ideal é que ele tenha recebido a bagagem necessária para, no momento que ele precisa utilizar, ele tenha o repertório, ele tenha o conhecimento, a qualificação. Então, essa é a minha tecla. E ao fazer isso, você então está qualificando pessoas. Sem dúvida. E aí, melhores pessoas são melhores profissionais. Fato, se ele vai... Onde, tanto faz. Exato. Então, se ele estiver no futebol, ele vai ter mais condição, e isso faz todo sentido do meu ponto de vista, porque o futebol exige cada vez mais habilidades extra-campo, né? As famosas soft skills estão aí no futebol também. Ele precisa saber falar, no mínimo, mais uma língua, né? Para ter uma perspectiva de mercado interessante. Ele precisa ter um bom desenvolvimento cognitivo, porque o futebol é cada vez mais tático. Enfim, tem um leque gigantesco de habilidades e competências que estão para além da força do chute, da habilidade do cruzamento e etc, né? Então, respondendo longamente sobre a questão do desenvolvimento mental, acho que vem nesse pacotão, né? A gente aqui com quase 50, sei lá, tô pondo vocês no mesmo barco que eu, tá? A gente O faz... George já é um ancião. Ele só aparenta. Eu tô mais mas pra não, 60 do que pra 50. Não, longe disso também. Mas a gente vai fazendo desenvolvimento mental ao Sim. longo da vida, e se construindo, e se fortalecendo, e criando Casca. Casca, exatamente. Pensa que o atleta, ele precisa se preparar numa velocidade muito mais rápida e numa idade muito precoce. E isso para um nível de pressão que talvez as outras áreas, os profissionais de outras áreas nunca viverão, né? Ou viverão em momentos pontuais. Não é todo fim de semana. Ou no Ou Brasil, de quarta quarta e domingo. entendeu? Essa semana o Lucas também tá quarto domingo. Mas... Tipo isso, não é só agora. Agora, você falou isso, me deu um estalo, eu não ia perguntar isso, mas vou voltar, vou para isso porque não tem como, né? Eu nunca vi na minha vida, tô com 43, nunca vi na minha vida algo como a gente tá vendo acontecer com o Vini Júnior. Assim, é uma perseguição, né? Para mim já extrapolou. E não tô falando agora desse último caso que teve, eu tô falando Sim. já de antes, eu já falava assim, não é possível, esse cara tá aguentando isso. Também tem a questão da casca natural, né? Eu acho que tem um pouco isso. Como é que você analisa esse cara? Enfim, eu acho tão nojento toda a história em cima dele, né? Tão violento, tão absurdo, mas como é que você, como uma pessoa que trabalha com gestão esportiva, né, de atleta, olha esse caso? Bom, tem vários viés também pra gente olhar, né? Isso que eu ia falar, tem muitas formas, assim, e inevitavelmente a minha primeira maneira de ver, o meu primeiro ponto de vista é o humano. Uma porque
realmente a gente se coloca no lugar dele. E a Heloísa Rios, pessoa que eu admiro muito, fez um texto lindo, publicado ontem, e que falava algo que é o que estava na minha mente, assim. Eu nunca saberei exatamente o que ele A dor, sente. Eu não sem tenho dúvida. condição, mas minimamente consigo me colocar ali na posição dele. Então, o meu primeiro olhar é do ponto de vista humano e de mãe, querendo ou não, assim, ele teve na seleção sub-17 com o Lucas, a gente acompanha a carreira dele desde o comecinho, sabe um pouco da história de vida, que é algo que faz parte também da característica do futebol. A hora que você chega lá no alto, bem no alto mesmo, que é a posição que ele está hoje, é muito fácil da gente quase que criticar. É você dizer como ele tem que se comportar, né? E quase que criticar pô, com tanto que ganha, ou com tudo que tem. Tá, mas olha para a história. O quanto ele abriu mão para chegar lá, né? O quanto você conseguiria fazer isso? Para mim é sempre o ponto. Essa é a pergunta. Você nunca chegaria lá. Essa é a pergunta. Nunca. O quanto, né, que você Geralmente faria. quem faz essa crítica não tinha a menor condição de chegar lá perto. E aí, bem, dito tudo isso, né? Acho que realmente é uma situação muito triste que a gente está vivendo, mas eu olho para o quanto isso representa, e eu acho que essa é uma análise interessante de fazer, o quanto isso representa o poder de mudança social e mudança mundial que o futebol tem. É verdade. E aí, quando a gente... Olhar o copo cheio, né? E se apropriar da responsabilidade de atuar a partir disso. Porque o poder de mudança é enorme, mas ele não acontece se não tem as pessoas querendo mudar, que tem a caneta na mão querendo mudar. Tanto que ele sofreu por meses, por uma temporada inteira ou mais. Quase, exatamente. Eu estive em jogo presencialmente dele e a gente, assim, se encolhe, sabe? De tristeza de ver. E nada aconteceu enquanto pessoas não foram lá e falaram: não dá, precisamos mudar. E agora foi porque virou uma crise diplomática. No meu entender é isso. Sim. Se o Brasil não tivesse se posicionado, o Brasil, governo brasileiro, talvez ainda ia ficar meio naquela... É isso aí mesmo, é do jogo, ele provocou, né? Eu concordo. Virou uma crise diplomática e aí, enfim, não vou nem... A tempestade perfeita, né? Não vou nem discutir, assim, a motivação, né? Que eu concordo com você, mas não vou colocar isso em pauta. Para mim, fica clara a análise, assim, olha o poder de movimentar algo, assim, de um estado comum para algo diferente e que pode deixar um legado eterno de evolução. Isso que é importante. Sim. Um legado eterno de evolução, porque o racismo não faz sentido nenhum. Além de ser um crime, não faz sentido nenhum e a humanidade precisa evoluir nesse ponto. Exato. Então, olhando o copo cheio, acho que o Vinícius Júnior está sendo instrumento para mudar ou dar um passo importante no sentido de uma mudança essencial no Brasil, no mundo. Aí eu não estou nem falando de liga de futebol. Não, é sociedade. É sociedade. E olhando o caso Vinícius Júnior, a gente pode entrar dentro da questão do staff, da gestão, da própria carreira dele. Sim. Além do que o Eric comentou, de ele Vinícius Júnior, ele ter casca, ele já ter desenvolvido casca, mesmo muito jovem, você tem toda uma rede de apoio, né, que se mostra também muito competente, que está ao lado dele, seja a família, seja todo esse staff que você já detalhou. Né? Isso posto. A partir do momento que você entrou dentro desse segmento, e foi deixando de lado calma mamãe, e você foi fazendo parte desse ecossistema, e óbvio, você foi construindo um relacionamento. Sim, né? sim. Então, a partir do que você tem vivenciado com seu filho na Europa, né, do que você observa nos Estados Unidos, que é uma indústria já consolidada quando a gente fala das mais variadas pontas do ecossistema, como você vê essa área de gestão de carreira, que cada vez mais estão se tornando empresas. Não.
né? Total. São empresas, né? Você Aham. fala muito que nós estamos avançando em alta velocidade. Calma, calma! Acidente de pergunta. Você não é betting, mas você fez isso. Ah, é? Não, os bettings... Os bets derrubam sempre? Mauro Betting é o Não, pra especialista você, em número 1. homenagem a você. Ah, Aí, voltando, Uhum. em cima disso, como você encara a importância de estar com seu filho na Europa e poder se aproveitar de mercados que são mais maduros em relação à gestão de carreira para a própria Vesta, como também para olhar a possibilidade de outros mercados e ampliar a participação do atleta brasileiro? Eu vejo com ótimos olhos, né? É uma oportunidade incrível para mim, né? Ter essa vivência, né? Olhar o quanto existe lá fora e poder, de alguma forma, replicar ou trazer ou fazer essa transferência de experiência, né? Eu acho que a gente também já tem muita coisa boa aqui, sabe, George? Eu acho que a gente precisa se profissionalizar no sentido de se apropriar e assumir o que tem de bom aqui, tanto do ponto de vista de gestão, quanto de formação de atleta, e abrir mão da síndrome de vira-lata, que eu gosto de chamar, para se apropriar das qualidades, né, que se tem aqui. Para mim é uma grande oportunidade, e inclusive para ver essa relação que hoje tem muito de lá vindo para cá, mas já tem muito daqui indo para lá também. E aí que eu acho que o nosso desafio é se apropriar das qualidades e fazer isso de uma forma que o valor maior fique aqui e não seja transferido tão precocemente. Isso eu falo dos gestores e eu falo dos atletas. Então, que a gente consiga desenvolver mais e transferir com mais valor agregado, né? Mas esse intercâmbio é sensacional para mim, para a Vesta, enfim, é sensacional. Mas eu posso enxergar tanto o que eles já fazem e que está mais evoluído, quanto aquilo que a gente faz dá tão um bem baile, né? quanto, exatamente. Tem Então, muita coisa que a gente não e vai. aí é que eu falo, é questão mais de se apropriar, de falar como é que eu embalo esse produto, como é que eu enfeito essa noiva e me posiciono, né? Que tem uma coisa que é do marketing, posicionamento de mercado. Você estava lá no Sport Summit recentemente? Sim. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir o Marcelo Paz, do Fortaleza. Ele fez uma colocação que eu até escrevi um pouco sobre isso. A marca futebol brasileira, Sim. futebol brasileiro, melhor dizendo, precisa ser valorizada, posicionada e lapidada e ser colocada como algo que represente o valor que tem. Então, não é necessariamente aumentar o valor, mas sim criar posicionamento. Aquilo que eu sempre falo isso, né? A gente é craque em exportar o pé de obra, né? E a gente não exporta o produto. A gente não exporta o produto, né? Falando de exportar, mas vale para o mercado interno também, né? A gente não explora o Campeonato Brasileiro como um produto interno. Exato. Né? Que eu acho que esse para mim é o ponto que mais acho que me incomoda muito na gestão hoje E do você Brasil. sabe que esse ponto foi um dos primeiros pontos que me chamou muita atenção. A abertura desse curso que eu comentei antes do gestão de CBF, da CBF Academy. Isso. A abertura foi feita pelo Mauro Silva. Uhum. E eu não esqueço, acho que talvez a primeira fala dele, ele diz assim: a gente se diz país do futebol, mas deixamos de ser já há muito tempo. No máximo, hoje a gente pode se qualificar como exportador de atleta, e a gente precisa tomar muito cuidado para não perder esta posição também, porque mercados muito agressivos e com muita qualificação estão vindo. Você falou dos Estados Unidos. Exato. A MLS, que nem existia, vamos colocar assim, né? Sim, é um produto de 20 anos de idade, Exatamente. 30 anos, vai fazer daqui a 2 anos. A gente já tem publicação que supera o Brasil em volume financeiro de negócio. Em produto.
Não é em Exatamente. qualidade do que tá lá nem nada, ele só embalou bem o produto, vende bem o produto. Exatamente. O relatório da FIFA de transação, que foi divulgado no começo desse ano, referente ao ano passado, mostra Brasil, como sempre, O exportador O de pé de obra exportador- mundial. exato, com quase 1.000 transações. Portugal, com a metade, fez o mesmo volume financeiro. A Bélgica, que é desse tamanhozinho, proporcionalmente faz um volume muito maior. É. Por conta da formação, de como se posiciona, enfim, eu acho que é esse posicionamento, é esse olhar estratégico que eu chamo, que aí isso combina muito bem com a profissionalização que a gente escuta tanto, é que a gente precisa estar atento, né? Porque isso passa também pela formação do atleta. Todo aquele processo que eu disse antes, que não é um processo de uma palestra, é um processo de formar realmente esse indivíduo. De treino, né? Como você disse, de treino. Exato, para ser um ativo melhor e minimamente ele voltar para a sociedade melhor, mas do ponto de vista de negócio, ele É mais valioso. ele Em é todos mais os sentidos, valioso. ele é mais valioso, né? Para a sociedade ou para o negócio, o futebol. Exato. É aí que eu vejo uma cadeia maravilhosa e muitas oportunidades ainda para serem exploradas. Explorada. Muito bem. Isso. Antes de você, Diga. eu tenho uma pergunta. A gente falou muito do que o mercado corporativo ainda falta no futebol, né? No esporte em geral, mas assim, enfim, é esse choque. O que o futebol pode levar para o mercado corporativo que às vezes você vê que falta? Caramba, tem muita coisa. Tem muita coisa. Futebol é maravilhoso, né? Assim, futebol tem a paixão, que é algo que, para mim, e talvez isso tenha sido o que me fisgou, assim. Tem essa coisa da paixão, do propósito, da energia, né? E não que no corporativo não tenha, mas é muito fácil da gente se perder, Desvincular, porque sair, o business fala mais alto normalmente, né? Então, isso é um ponto. Um outro ponto que é muito fácil da gente fazer essa correlação, a coisa da equipe, né? Você, principalmente no futebol, não ganha sozinho nunca. Você pode ser o Cristiano Ronaldo, o Messi, se você não tiver ali a base, o conjunto, você não faz sozinho. A própria necessidade de superação constante, né? Então, assim, você tem que superar um desafio quarta e quinta já acabou esse acabou. desafio. Aquela frase do Abel Ferreira, né? Dura só 24 horas, a derrota e a vitória, não No dura mais que isso. máximo. Então, assim, isso para o corporativo também é um aprendizado, porque os ciclos normalmente são maiores. Enfim, essa relação com o fã, né? Que eu acho que é algo que o corporativo tem aprendido muito, e isso devido à mudança do formato da comunicação. Eu te disse antes que eu ouvi o podcast do Dani, fala aí o sobrenome dele. Vaxwasser. Por favor, fique... Você decorou bem, hein? Vaxwasser, não esqueço mais. E eu já tô chamando de Dani, porque É porque ele mesmo era É. Dani Vax. Pronto, resolve o problema. E Da Ambev, aí. do Rafael. Do Rafael da Sensodini, da Halion. Halion. Então, assim, no podcast de ambos, eles falam da questão da construção da marca, a partir de experiência, né? Dessa conexão com valores, com propósito. Então, quando eu estudei marketing há 25 anos, a gente falava de nicho, a gente falava de fidelizar o cliente. Gente, fidelizar o cliente é algo hoje, assim, impensável. Você tem que se conectar com ele por meio de valores, por meio de propósito, por meio de emoção. E isso se faz Isso é o como? esporte na essência, né? É o esporte na essência. E além disso, são pessoas. Então, os atletas, e aí eu vejo muita oportunidade da gente formar o nosso atleta para ser esse agente. E para se beneficiar disso, e para beneficiar numa potencialidade maior aqueles que estão no seu entorno, que é o próprio clube, as marcas que ele representa, a liga ou a federação ou o país que ele representa. Então, ele preparado e qualificado para entender o papel É dele esse o ponto. sobre esse aspecto, são ganhos que não acabam mais, que vai do atleta aí fazendo a relação com o business.
Então, aonde que, assim, misturou. Eu acho que a gente tem muito ponto de união aí. George, Você viu que eu tô fazendo um carinho nele pra que ele não Chegou. caia novamente. tá. Ah, chegou o momento? Chegou Já? porque já, cara, passou voando, a gente já tá aqui no Caramba, estouro do cronômetro, cara. ó. O pessoal tá olhando pra mim aqui, ó. Corta. Corta Ah, que o vocês- estúdio tem que rolar aqui, segue Vocês- o jogo. O pessoal do áudio O consegue cara. colocar um Ah, porque foi. Não, eles foi, eles estão dando risada lá, eles vão fazer isso, né? Eles vão, óbvio. eles vão. Porque pra Só mim- vai botar. Eles vão, esse é um monte de... Tudo Joker. Agora para de Diga. enrolar. Fala, Chegou a hora dele. dele, O momento George. Eu caprichei. Eu caprichou. te dei mais tempo até pra você Tô pensar. até E- tomando uma E água. ela tomou uma água. Me deu um pouco de palpitação aqui. Afinal, ela já viu, ela sabe que vem. Ana, Sim. com o seu olhar hoje de mãe, mas também de gestora, toda a jornada do seu filho tem os mais variados sentimentos envolvidos nesta jornada, né? De alegria, todos os sentimentos estão ali. Quais são as maiores dores que você vivencia no seu dia a dia, sendo mãe e gestora, durante toda essa trajetória na carreira do seu filho? Com certeza, a maior dor é relacionado ao equilíbrio. Porque a mãe, essencialmente, é aquela que acolhe, que mistura o todinho, que dá o casaco na mão na hora que vai sair. Então, isso é da essência da mãe, é da essência da mulher, até essa coisa cuidadora. E a gestora, muitas vezes, tem que falar isso que tem que ser feito. Não é ser mãe, né? E aí são papéis diferentes, né? E então, a maior dor tá sempre aí. Hoje, a gente equilibra isso muito melhor. Seria muito romântico eu dizer, poxa, isso é maravilhoso, a gente forma... Só flores, só- tudo só se dá bem e tal. Mas não seria justo com os outros pais que se dedicam à carreira dos seus filhos e devem sentir as dores relacionadas a esse desafio. Então, é realmente desafiador. É realmente desafiador encontrar o equilíbrio. E eu falo que a costura que une o lado pessoal com o profissional é o amor. Então, é a partir disso que a gente vai se equilibrando e falando, precisamos dar um passinho atrás, precisamos voltar a evoluir, precisamos encontrar formas disso aqui ser diferente, e assim a gente vai caminhando. Só para fechar rapidinho, dentro desse tópico dor, você já chorou muito? Eu já chorei. Tá respondido, meu amigo. Quem não chorou muito, né? Às vezes de alegria. Claro, mas Chorar é uma eu me condição. centrei no tópico dor, né? entendi. Porque é uma trajetória, Sim. né? Que você deve ver em muitos momentos que oportunidades que poderiam surgir não surgem, Sim. né? Ele, em muitos momentos, com medos, com inseguranças, Sim, né? sim. E isso deve estar Todo. presente, A né? derrota faz parte. Exato. Nem sempre é justo. Então Exatamente. são coisas que exatamente. O juiz são apita o inerentes. gol. Que entra antes de da bola entrar. Exato. Ah, E tem o fato de eu ser super chorona, então pronto. Então tá bom. resolveu então. Então ela chora. Então não vamos chorar agora, porque senão a gente vai começar a chorar, vai terminar o podcast chorando, não é? Os jokers da produção vão colocar Don't cry for me, vai ter alguma coisa assim, né? Muito bem. Não sei. Não sei também. Não sei, não vou ser eu que vou editar. o Vamos pessoal vai encerrar editar. antes que eles Tchau. dão o O cut. pessoal já tá cortando direto. Olha lá, bora. Ana Teresa Ratti, muito obrigado pelo papo. Vai Eu ter é que que ter muito agradeço. repeteco. Eu já tô pensando numa websérie aqui. Tanta coisa que eu queria ainda perguntar e não rolou, não deu tempo, mas queria agradecer demais. O papo foi muito bacana. Nem percebemos, ó, tô aqui com o cronômetro. 54 minutos, tá? A alegria
toda minha. É uma honra enorme estar aqui, conversar com vocês, compartilhar um pouquinho de verdade, assim, tô muito feliz. Tem muito a fazer. Estaremos agora, a partir de junho, tendo também os textos colaborativos, As colunas da Ana. que teremos. Que, inclusive, nos bastidores, Ah, ela é uma máquina de gerar conteúdo. Deixei o spoiler. muito bem. Tchau. Tchau. Tchau.